Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é o encerramento da história de Mortal Kombat X. Cronologicamente, esse vídeo é o encerramento de toda essa trama que começou com alguns eventos do game, passou por 36 edições dos quadrinhos e agora finaliza com os eventos no tempo presente mostrados no jogo. Por isso, é muito importante que você tenha assistido aos vídeos anteriores antes de continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, o link para eles tá aqui na descrição. E só para relembrar, Mortal Kombat X foi lançado para PlayStation 4, PC e Xbox One. E é essa a versão que vai ser jogada aqui, a do Xbox One, lançada em 2015. E a ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E nada sobre histórias alternativas contadas em torres ou coisas do tipo que não fazem parte do cânone em si. O foco é a história da campanha principal do jogo. As cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, por isso vai ter vários cortes. Mas se você quer ver o gameplay completo dos jogos que aparecem aqui no canal, eu tô fazendo isso ao vivo lá na Twitch. Então me segue por lá, que o nome também é Nerd All Stars. Então com tudo isso explicado, agora sim, vamos pra história. Senta aí. Shinnok foi aprisionado no seu amuleto. Reiko e Havik foram derrotados. Depois disso, a história começa há 5 anos, onde vemos Takeda, depois de tudo que passou, caminhando sorrateiramente e sendo atacado por Hanzo Hasashi. E os dois iniciam um combate. Isso era um treino, e Takeda se tornou tão habilidoso que era capaz até mesmo de derrotar Hanzo, que agora não usa mais o título de Scorpion, porque esse espírito de vingança foi morto por ele no submundo. E agora, como reconhecimento, Hanzo torna Takeda num Shujin. Mas ele diz que o futuro do garoto não é com o clã Shirai Ryu, porque ele fez uma promessa ao seu pai. Mas Takeda o rejeita, dizendo que não tem um pai. E nesse momento, Kenshi aparece. De alguma forma não explicada, Kenshi escapou de Dagon quando ele foi capturado e entregue por Goro. Algo que a gente não sabe como isso se deu sequência, mas sabe que aconteceu, já que ele estava ali agora. Takeda odeia o seu pai porque diz que ele o abandonou por 10 anos, e com isso, ele o ataca. Takeda derrota Kenshi, mas Hanzo intervém e defende o velho amigo. Ele diz que o seu pai não o abandonou, ele o deixou aos cuidados de Hanzo para sua proteção. Proteção contra aqueles que assassinaram a sua mãe. Takeda sempre achou que ela tinha morrido num acidente. Mas na verdade, ela foi morta pelo dragão vermelho de Dagon, porque eles estavam caçando Kenshi. E agora, com o conhecimento em combate que aprendeu com o Hanzo, ele pode finalizar o seu treinamento com o seu pai, aprendendo a sua telepatia, o dom da sua família. E assim, ele estaria pronto. E com isso, Takeda e Kenshi podem caçar o dragão vermelho juntos. Nesse mesmo período, no Templo do Céu, vemos um jovem ladrão entrando ali no Salão dos Campeões, vendo imagens dos membros da sua família. Mas ele estava ali para roubar uma estatueta. Esse é Kung Jin, o primo de Kung Lao. Só que quando o garoto sai dali, ele é parado por Raiden. Mas Kung Jin diz que aquilo é uma herança de família e não deveria ter sido dada a ele, porque é por culpa de Raiden que o seu primo foi morto quando lutou contra Shao Kahn, e Raiden não fez nada para impedir aquilo. Então, irritado, Kung Jin ataca e luta contra Raiden. E surpreendentemente, ele derrota o Deus do Trovão. Acontece que Raiden permitiu a sua vitória na tentativa de que isso acabasse com a sua irritação. O que funciona, porque Kung Jin na verdade estava frustrado. E Raiden o encoraja a seguir o caminho dos seus ancestrais, se juntando aos monges Shaolin na academia Wushu. Mas Kung Jin se sente mal por isso, porque ele tem sentimentos e diz que os monges não vão aceitá-lo. Acontece que, na verdade, Kung Jin é homossexual e ele acha que vai ser marginalizado por isso.
Mas Raiden o conforta e diz que os monges só se importam com o que existe no seu coração, e não com quem o seu coração deseja. E isso lhe dá esperanças. Um tempo depois, no Ártico, Sub-Zero reconstruiu os Lin Kuei e convida o seu antigo grande rival Hanzo Hasashi para uma conversa. Ali, Kuai Liang diz que a honra dos seus clãs rivais foi igualmente destruída e agora os dois os reconstruíram de novas formas. Então eles deveriam deixar para trás essa antiga rivalidade e recomeçar. Mas Hanzo ainda sente mágoa pelo que os Lin Kuei fizeram ao Shirai Ryu e a sua família. Só que Sub-Zero quer conversar sobre isso. Kuai Liang fez descobertas ao destruir o Cyber Lin Kuei e ao derrotar Sector. Hanzo fica muito desconfiado. Só que nesse momento ele é atacado por Frost, que surge dizendo que aquele é um inimigo. Isso inicia uma luta entre eles. E logo em seguida, Hanzo luta contra Sub-Zero, dizendo que aquilo tudo foi uma armação. E ao derrotá-lo, Hanzo diz que a história deles termina ali e se prepara para matá-lo. Só que Frost, recuperada, atacaria Hanzo pelas costas. Então ela é congelada por Sub-Zero. Kuai Liang não chamou Hanzo ali para traí-lo. O problema é que Frost era muito impulsiva e depois lidava com ela. Ele o chamou ali para lhe mostrar uma coisa muito importante. Dentro do templo, Sub-Zero tem os restos mortais de Sector, e ele encontrou uma memória no seu sistema. Informações muito importantes sobre a rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero. Nas suas memórias, existe uma conversa de Sector com Quan Chi, onde o feiticeiro diz que cumpriu a sua parte no acordo e agora quer que o grão-mestre Lin Kuei, que na época era o pai de Sector, cumpra a sua palavra de dar auxílio ao submundo. O acordo era matar os Shirai Ryu. E foi Quan Chi quem fez isso. Foi ele quem exterminou o clã de Hanzo e a sua família, usando a figura de Bi-Han. Esse tempo todo, Hanzo quis vingança e matou Bi-Han por uma farsa criada por Quan Chi. Por mais que os Lin Kuei tenham culpa nisso, principalmente o antigo grão-mestre e Sector, o Sub-Zero não sabia. Porque se soubesse, a relação com Scorpion teria sido totalmente diferente. Isso deixa Hanzo abalado. Mas Kuai Liang diz que a morte de Bi-Han, assim como a morte dos Shirai Ryu e da família dele, é culpa de Quan Chi. Assim, Hanzo Hasashi e Kuai Liang iniciam uma era de paz entre os novos Shirai Ryu e os novos Lin Kuei. E Hanzo promete que Quan Chi vai pagar por isso. 5 anos se passam, ou seja, por mais de 20 anos depois do aprisionamento de Shinnok, as coisas estão bem diferentes. Johnny Cage comanda um dos novos esquadrões das Forças Especiais que estão juntos só há 6 semanas. Esse esquadrão é composto pela sua filha Cassie Cage, pela melhor amiga dela e filha de Jax, Jackie Briggs, pelo antigo aprendiz de Hanzo, Takeda Takahashi, e pelo monge Shaolin, Kung Jin. Aos novatos, Johnny conta como foi o ataque de Shinnok e que ele conseguiu derrotá-lo porque ele é descendente de um culto de guerreiros criados para os deuses. É por isso que ele desenvolveu aquela aura verde que lhe dava força e resistência até contra os ataques do deus caído. Mas ele só desenvolveu isso quando viu um ente querido à beira da morte. E essa pessoa foi Sonya Blade. E Cassie, mesmo sendo a filha de Johnny e descendente do mesmo clã, nunca demonstrou nada sobre isso ainda. E Kung Jin pergunta se talvez isso não pulou uma geração. Acabando essa conversa, Johnny diz que eles são os futuros campeões da Terra, então precisam ser bem treinados e precisam participar dessas missões. E a nova missão é ir até o templo dos Lin Kuei, porque o grão-mestre Sub-Zero estava desaparecido faz algum tempo. E eles precisam saber o que está acontecendo, porque talvez o reino da Terra precise da sua ajuda, caso as coisas se compliquem com Outworld.
Por mais que Kotal Kahn respeite os acordos de Reiko, ele ainda está enfrentando uma guerra civil contra Mileena. E se ela vencer, os acordos já eram. Então, em Outworld, a gente vê nesse momento como andam as coisas. Kotal Kahn está pelas ruas de Zun-Qara dentro de uma espécie de carruagem com o Devorah ao seu lado, enquanto Aaron Black e Ermac os acompanham com muitos soldados do lado de fora. Ali dentro, ele está fazendo negócios com Kano para comprar novas armas que o ajudariam contra Mileena. Armas aprimoradas que acabariam com a guerra de uma vez por todas. Mas Kotal Kahn se interessa mais pela localização dela e dos seus rebeldes. E Kano diz que pode lhe vender essa informação também. Mas acontece que Mileena estava mais próximo do que ele imaginava. Do lado de fora, soldados gritam porque se deparam com um bloqueio no caminho, e Devorah sai para verificar. Ali pelos telhados próximos, quem criou aquele bloqueio observava. Era Mileena, tendo ao seu lado Tanya, Rain e alguns soldados Tarkatans. Ela estava pronta para atacar e mostra que tem algo extremamente poderoso, mas que não consegue manipular direito ainda. De alguma forma, Mileena tinha em sua posse o amuleto de Shinnok. O plano dela se inicia, e um exército de Tarkatans surge se aproximando da carruagem. Só que ali dentro, com Kotal Kahn sozinho, Kano aproveita e o ataca. O mercenário estava ali a mando de Mileena. Ele já tinha sido contratado para matar Kotal Kahn, mas o imperador consegue se defender e leva o conflito para as ruas da cidade. No meio daquela guerra onde Tarkatans atacam por todas as partes, enquanto seus generais os evitavam, Kotal Kahn inicia uma luta contra Kano, e pela sua traição, o imperador o derrota. Só que logo em seguida, Tanya o ataca. Tanya apoia Mileena porque ela prometeu que Edenia seria livre, algo que ela não deveria acreditar na verdade. Mas mesmo assim, ela continua e Kotal Kahn a derrota. Logo em seguida, ele vê a sua rival observando aquela emboscada de cima de um telhado, e Kotal Kahn vai pra lá. Ele mata alguns dos Tarkatans e entra em combate contra outro edeniano, Rain. A luta é levada de volta para as ruas de Zun-Qara, e Kotal também o derrota. E assim, com seus aliados nocauteados, é a própria Mileena quem agora parte para o combate. Os dois lutam até que a falsa filha de Shao Kahn é derrotada, e ela é cercada. Kotal Kahn então promete que vai matá-la, e a ataca com o poder do sol. Só que Mileena usa o amuleto de Shinnok e contém aquele ataque. Mas, sem conseguir dominar aquele poder, ela é nocauteada e tem o seu braço corrompido. Então Rain usa os seus poderes e volta, levando Mileena através do seu teleporte pela água. Ou seja, Mileena tinha fugido mais uma vez. Enquanto isso, no Reino da Terra, o esquadrão de novatos enviados por Johnny Cage chega ao novo Lin Kuei, e eles armam um plano de como chegar até Sub-Zero. Só que ali dentro, Kuai Liang é informado sobre os 4 intrusos e é informado que as defesas dos Lin Kuei foram desativadas, como Sub-Zero tinha pedido. Pelos arredores, os 4 jovens se aproximam e sorrateiramente tentam invadir o local, mas Sub-Zero aparece com alguns ninjas do clã. E quando eles começam a meditar, Cassie e os outros se aproximam. Cassie diz que Sub-Zero, o grão-mestre, precisava ir com eles para conversar. Mas os ninjas se recusam e se preparam para combater aqueles invasores. E isso inicia um conflito generalizado. Cassie é confrontada por Kuai Liang, que a derrota rapidamente. Logo em seguida, derrotando também Takeda. Na sequência, Sub-Zero luta e derrota Jack Briggs. E por último, combatendo e vencendo Kung Jin. Sub-Zero derrotou os 4 facilmente, e eles foram amarrados como prisioneiros. É nesse momento que Kuai Liang mostra a verdade. Todos são desamarrados e Johnny Cage se revela ali.
Tudo isso era um exercício de treinamento. E Sub-Zero diz que aqueles novatos são promissores, mas precisam aprender a lutar juntos como uma equipe de verdade, ou sempre seriam derrotados. Assim, eles vão embora frustrados. Mas no caminho de volta para casa, os 4 recebem novas ordens. Seres de Outworld foram detectados na Terra. O grupo levado por Johnny Cage chega na base das forças especiais, onde Kenshi os esperava. E ele conta que surgiram muitos refugiados que estão fugindo da guerra civil de Outworld e indo até o Reino da Terra. A líder deles é Li Mei, que estava ali conversando com a líder das forças especiais, Sonya Blade, e com o deus do trovão, Raiden. Li Mei conta que a sua vila foi destruída no meio daquela guerra por Mileena, que tinha uma arma extremamente poderosa e desconhecida que acabou com batalhões inteiros de soldados. Aquela arma era um tipo de talismã, um amuleto. Então Raiden percebe, era o amuleto de Shinnok. Mas Sonya o tinha escondido e guardado de forma que ninguém conseguiria chegar até ele nos cofres das forças especiais. Só que Raiden precisa confirmar isso e sai do local. E enquanto ele se afasta, Li Mei comenta que viu alguém do Reino da Terra na sua travessia. Um homem que fazia piada de tudo, tipo Johnny Cage, só que ele tinha um olho que brilhava em vermelho. E assim Johnny e Sonya entendem. Era Kano. Sonya não quer Johnny no caso, e o afasta dizendo que ela vai atrás de Kano. E enquanto isso, ela envia Cassie e o esquadrão de novatos até Outworld, porque eles precisavam conversar com Kotal Kahn e confirmar a história de Li Mei. Com isso, os 4 chegam em Zunkara. E pelas ruas, Kung Jin diz que estudou nos arquivos Shaolin bastante coisa sobre Outworld. Então ele e Cassie brigam para saber quem vai assumir a liderança daquela missão. Só que, no meio daquelas discussões, os 4 são interrompidos por Aaron Black, que exige saber o que seres do Reino da Terra querem ali em Outworld. Takeda consegue usar a sua telepatia para descobrir que Aaron Black na verdade é da Terra e não de Outworld. Mas ele é um mercenário, e Kotal Kahn é de Outworld, então ele também é de Outworld agora. Cassie diz que eles estão ali enviados por Raiden. Eles precisam conversar com Kotal Kahn. E mesmo desconfiado, Aaron Black os leva até o Imperador. Só que no meio do caminho, eles passam por um julgamento público de um homem que seria executado por roubar pão, o que era crime mortal em Outworld naquele momento de guerras. E vendo aquilo, Kung Jin, com seu comportamento impulsivo, não pode só ficar vendo, e ele intervém, o que gera um grande conflito contra Aaron Black e contra vários soldados de Outworld. Kung Jin luta contra Aaron Black e consegue derrotá-lo. E logo em seguida, mais aliados de Kotal Kahn aparecem. Era a dupla Farah e Thor. E Kung Jin também os derrota. Só que toda essa confusão chamou muita atenção e Devorar aparece com mais soldados, dizendo que por eles se meterem nos assuntos de Outworld, a pena é a morte. Mas como eles honram os acordos de Reiko, é o Imperador quem vai decidir o futuro daqueles 4. Enquanto esperam, os outros questionam Kung Jin de por que colocar todos em risco por um ladrão comum. E ele lembra de quando ele era um ladrão, dizendo para seus companheiros que fez aquilo porque sabe que nem todos os ladrões são irrecuperáveis. Mas agora, o Imperador Kotal Kahn é quem iria julgá-los. Kotal compreende a história sobre os refugiados, mas ele não convidou ninguém da Terra ali. E Mileena o ataca com o amuleto de Shinnok, uma relíquia que estava em posse do Reino da Terra. Então Kotal Kahn não poderia ter certeza que aqueles 4 ali são aliados ou são espiões dela. Assim, Kotal Kahn julga que os 4 devem ser executados. Mas Kung Jin conhece as regras de Outworld e exige um julgamento por combate.
e Kotal Kahn é obrigado a aceitar, ou isso seria uma desonra para ele. Então, sem outra opção, Kotal Kahn e Kung Jin começam um combate. Nesse momento, Kung Jin coloca à prova todos os ensinamentos Shaolin, os mesmos ensinamentos passados a Kung Lao e Liu Kang. E com esse conhecimento, ele derrota Kotal Kahn. Graças a isso, as acusações contra os 4 foram anuladas. E Kotal diz que ele deve ser morto. Mas Kung Jin não vai fazer isso. Em vez da vida de Kotal, ele exige os seus serviços, porque juntos eles conseguirão mais facilmente encontrar e acabar com Mileena. Com isso resolvido, Cassie transmite a informação à sua mãe, Sonya Blade. Ela estava na Terra procurando por Kano ainda, que tinha sido visto no meio dos refugiados. Naquele momento, Raiden entra em contato com ela também e avisa que realmente o amuleto de Shinnok tinha sido roubado e substituído por uma réplica perfeita. Então o problema era maior do que parecia. Johnny Cage tá por ali também, mas Sonya não quer muita conversa com ele. O foco dela é no trabalho e não em conversar com ele. E Johnny diz que foi exatamente isso que os separou. Ela nunca teve tempo para ele ou para Cassie. Depois disso, Sonya continua o seu trabalho ao lado de Kenshi, com quem fica em alerta observando aqueles refugiados, até que eles percebem uma pessoa um pouco mais ansiosa que as outras. Era Kano, tentando se passar por um deles. Kano oferece informações para Sonya em troca da sua liberdade, mas claro que isso não funcionaria. Então ele passa a ameaçar Cassie, dizendo que depois de acabar com Sonya, é a filha dela quem vai conhecer o tio Kano. E obviamente, isso leva os dois a um combate. Sonya vence Kano, e irritada, ela o espanca e tenta sufocá-lo até a morte. Mas ela é impedida por Johnny, que aparece antes que ela fizesse algo extremo, porque Kano tinha informações sobre o amuleto. Kano revela a localização da base dos rebeldes, a selva de Kwatan, em Outworld. Assim, Sonya transmite a informação para Cassie, que repassa a localização para Kotal Kahn. Devorar sugere um ataque em duas frentes. Um exército vai atacar Mileena e seus Tarkatans, enquanto ela vai entrar furtivamente e recuperar o amuleto. Mas Cassie diz que vai junto com ela. Assim, enquanto um exército atacava por um lado, Devorar e Cassie chegam no acampamento por outro e encontram Rain. Ou seja, o amuleto estava por ali também. Devorar o confronta e questiona por que Rain está do lado de Mileena se sabe que ele também deseja o trono. Então, Rain revela que o roubo do amuleto foi ideia dele, porque toda vez que Mileena o usa, ele a mata um pouco. E quando ela assumir o trono e morrer mesmo por causa disso, é ele quem vai assumir o posto de novo imperador. Só que enquanto ele falava isso, Tanya surge pelas costas e ataca Cassie. Então Devorar inicia primeiro uma luta contra Rain e o derrota, para na sequência confrontar Tanya, a derrotando também. Com o fim dos confrontos, ali naquele acampamento, Devorar e Cassie encontram um baú onde estaria o amuleto. Mas, com essa confusão, os combates chamaram a atenção da própria Mileena, e ela surge nesse momento. Devorar e Mileena têm uma luta bastante complexa, mas Devorar era superior e a derrota, mas não a mata. Ela, na verdade, a captura, levando a rebelde até a presença de Kotal Kahn. O imperador estava muito feliz com isso, mas diz que Mileena não merece a morte pelas suas mãos. Por isso, ele dá a honra à sua melhor general, Devorar. E assim, ela transmite os seus insetos comedores de carne e Mileena, finalmente, é assassinada. A rebelião tinha terminado. A guerra civil em Outworld termina e Kotal Kahn finalmente é o imperador absoluto.
Então, com tudo isso resolvido, Cassie diz que eles deveriam ir embora. Voltar para o reino da terra com o amuleto de Shinnok finalmente. E tudo estaria em paz mais uma vez. Só que Kotal Kahn diz que não. Deixar o amuleto no reino da terra não foi uma boa ideia pelo visto. A terra não era confiável para guardar aquilo. Então o amuleto vai ficar em Outworld. E ele pretende manter aqueles 4 ali também. Os acordos de Reiko impedem esse tipo de atuação. Mas para Kotal, agora com a sua guerra resolvida, os acordos não importavam mais. Ele vai manter aqueles 4 como prisioneiros, porque serão úteis nas negociações pelo amuleto quando Raiden aparecer atrás dele. Logo em seguida, a gente vê Devorah num canto, escondida, transmitindo informações de que conseguiu recuperar o amuleto e mantê-lo com Kotal Kahn. E ficar do lado de Kotal era só uma fachada, porque ela estava transmitindo isso para Quan Chi. Devorah é aliada de Shinnok. Assim, no submundo, Quan Chi diz aos seus espectros Sindel, Kitana, Kung Lao e Liu Kang que tá tudo certo. Logo, Shinnok estaria livre. Nesse momento, Devorah acompanha guardas de Kotal Kahn que levavam aquele baú com o amuleto até um navio de transporte. Mas Devorah tinha outros planos e inicia a sua traição. Ela mata os 2 guardas, rouba o amuleto de Shinnok e assim ela desaparece. Enquanto isso, no Reino da Terra, Sonya Blade vai ao encontro de Jax Briggs na sua fazenda. Ela tá ali porque precisa de ajuda, mas Jax não tá muito feliz com Sonya por ela ter aceitado a sua filha Jackie nas forças especiais. Depois de ter morrido e de ter sido revivido, Jax ficou extremamente super protetor com relação à sua filha. Mas essa era a vontade de Jackie, então Jax não tinha muito o que fazer. Assim, mais calmo, ele ouve Sonya. Ela recebeu informações de Sareena que Quan Chi estava de volta no submundo, justo agora que o amuleto de Shinnok tinha sido roubado. Jax não precisaria lutar, mas o fato dele ter sido um dos seus espectros, talvez o seu conhecimento sobre o feiticeiro os ajudaria. Então, com essas condições de ser só um conselheiro, Jax aceita. Mas ele se preocupa ao saber que a sua filha estava em Outworld nesse momento. O que ele não sabia é que ela estava sendo mantida prisioneira. Sem ter o que fazer, os 4 jovens estão sendo mantidos nas prisões do navio de Kotal Kahn. E ali eles passam a conversar sobre si mesmos e começam a se aproximar. Eles falam sobre como é ser a filha da general das forças especiais, ou sobre ter como antepassado o grande Kung Lao, ou como foi ter crescido sem a presença de um pai no meio de um clã de assassinos, ao oposto da experiência de crescer com um pai ex-espectro e superprotetor. No meio dessa conversa, um dos guardas vai até as celas daquele navio levar comida aos prisioneiros. E nesse momento, Takeda aproveita. Ele usa a telepatia aprendida com o pai. Uma telepatia que só funcionava a curta distância, mas é o suficiente para desmaiar aquele guarda e conseguir as chaves das celas. Assim, os 4 conseguem escapar. Ao sair, eles se deparam com Aaron Black, Reptile e Ermac, que estão vendo aqueles 2 guardas mortos por Devorah. A traição dela tinha sido descoberta. Eles só não entendiam ainda os porquês. Ali, Reptile sente o cheiro dos 4 jovens e, pensando que eles estão trabalhando com Devorah e foram libertados por ela, eles iniciam um grande combate. Só que dessa vez, mais unidos, os 4 têm um plano de batalha. Takeda enfrenta Reptile primeiro, que mesmo com a sua invisibilidade, é encontrado por ele graças à sua telepatia, e assim Takeda o vence. Aaron Black era bastante habilidoso, mas Takeda o ataca e o vence também. E logo em seguida, Ermac, o inimigo mais poderoso entre eles ali, era o próximo.
E depois de ter lutado contra todos, o jovem Shirai Ryu é o último a confrontá-lo, e ele também o derrota. Com as ameaças neutralizadas, os 4 precisam ir atrás agora de devorar para recuperar o amuleto. Só que depois que aqueles 3 nocauteados despertam, eles contam para Kotal Kahn o que houve. E acreditam que Devorar libertou os 4 e se uniu ao Reino da Terra. Ou seja, traindo Outworld para se unir a Raiden. O que não era verdade. Mas sem saber disso, Kotal então decide ir até a Terra e arrancar o amuleto das mãos do Deus do Trovão. Enquanto isso, a equipe de Cassie rastreia Devorar até o Mar de Sangue. E eles transmitem essa informação para as forças especiais. E quem estava com as forças agora era Jax. Ele estava com Kenshi no submundo e sabe que no Mar de Sangue existe um portal até o Netherrealm. Ou seja, ela está indo até o encontro de Quan Chi. Jack se preocupa pelo pai estar participando disso, mas Jax diz que tem que fazer isso por Sonya. Ela é praticamente da família. E ele diz que tá tudo bem. Mas mesmo assim, dá pra perceber que Jax tá apreensivo com tudo isso. Jax e Kenshi estão com a sua informante Sarina ali no submundo. E ela conta por que Quan Chi tá viajando por meios convencionais. Aparentemente, ele não estava com todo o seu poder. A distância com Shinnok enfraqueceu a sua magia. Mas ele ainda era Quan Chi, ou seja, era extremamente perigoso. Assim, Kenshi cria uma emboscada no submundo e se depara com Quan Chi viajando com seus espectros, com Liu Kang, Kung Lao, Sindel, Kitana, Kabal, Striker e Nightwolf. E ao se aproximarem por aquele caminho, as forças especiais os atacam. Isso cria um combate generalizado. Sindel e Kabal atacam os soldados. Kenshi tenta confrontar Kabal, enquanto Liu Kang e Kung Lao tentam salvar e proteger Quan Chi. E antes de perder o rastro do feiticeiro mais uma vez, Jax, que não queria entrar em combates, não vê outra opção e parte para cima deles. Jax luta contra os seus antigos companheiros, primeiro combatendo Kung Lao. Depois, ele vai atrás de Quan Chi, mas é pego por Sindel, que quase o derruba num penhasco. Mas ele consegue se recuperar e inicia um novo combate. Assim, Jax, mais uma vez, é o vitorioso. Por ali, Kitana lutava contra Sarina, então Jax vai para ajudar e derrota a princesa, torcendo para que um dia eles possam ser aliados mais uma vez. As forças especiais ficaram com muitas baixas. Inclusive Kenshi está bastante machucado. Mas Quan Chi também perdeu muito. Vários espectros foram nocauteados e ele estava ferido. Então Jax sabe onde pode encontrá-lo. Na sua própria fortaleza, ali no submundo. Mesmo tendo morrido uma vez, Jax vai se arriscar para evitar que Quan Chi continue livre. Chegando na fortaleza, Jax se depara com Liu Kang na sua forma de espectro que protegia o feiticeiro. E num intenso combate, Jax o vence. Assim, finalmente ele fica cara a cara com Quan Chi. Jax não o deixa nem sequer falar e o nocauteia com um golpe. Com isso, finalmente Quan Chi tinha sido capturado. O feiticeiro é levado pelas forças especiais. Agora, Kenshi e Johnny Cage o mantêm sob custódia no acampamento dos refugiados no Reino da Terra. E dali, Sonya o levaria para uma prisão de segurança máxima. Mas acontece que, ao saber disso, as forças especiais têm um convidado especial. Era Hanzo Hasashi. O antigo Scorpion tá ali porque quer fazer a sua justiça. Quan Chi precisa pagar pelos seus crimes, e não é sendo levado para uma prisão que isso iria acontecer. É ele mesmo quem deveria acabar com o feiticeiro. Mas Sonya não vai permitir.
Por mais que tenham um respeito enorme por Hanzo, Raiden vai precisar de Quan Chi vivo para trazer de volta os guerreiros que ainda são espectros, como Liu Kang e Kung Lao. Mas Hanzo é imparável e só se importa em matar o feiticeiro. As forças especiais tentam pará-lo, mas Hanzo não estava ali sozinho. Ele tinha levado os Shirai Ryu com ele, o que gera um grande conflito, obrigando Hanzo a lutar e derrotar Sonya Blade. Logo em seguida, ele é confrontado pelo seu velho amigo Kenshi. E mesmo sendo companheiros de longa data, eles estão no impasse, porque Kenshi faz parte das forças especiais e Hanzo está disposto a continuar. Então ele desarma Kenshi e o tira do caminho. Johnny Cage tenta ajudar, mas Hanzo é superior e o derrota também, porque nada ficaria no seu caminho. Desse jeito, os Shirai Ryu pegam Quan Chi do transporte onde era mantido algemado, e ele é levado até a presença de Hanzo Hasashi. Finalmente, o arquiteto de todo o seu sofrimento pagaria com a sua vida. Hanzo é honrado e ainda lhe concede um último combate, desamarrando o feiticeiro. Mas ele não era páreo pro antigo Scorpion. Depois de espancá-lo então, Hanzo estava pronto para finalizá-lo. Mas o problema é que Quan Chi ainda tinha uma aliada muito importante e poderosa. Devorah surge através de um portal, e ao ver Quan Chi caído, ela ataca e atravessa uma de suas garras no peito de Hanzo. Isso lhe dá tempo para alcançar o feiticeiro, e por mais que Hanzo não tivesse desistido, Devorah consegue lhe entregar o amuleto de Shinnok. Quan Chi começa a conjurar um feitiço, enquanto Hanzo o puxava com a sua corrente, e com a sua espada se preparava para acabar logo com aquilo. E no mesmo momento em que Hanzo corta sua cabeça, Quan Chi finaliza suas palavras. Mesmo com a morte, o feiticeiro conseguiu o que queria. Shinnok tinha sido libertado. O deus caído estava livre e com seu amuleto em mãos mais uma vez. A ameaça era extrema de novo. E com aquela relíquia, ele nocauteia a todos os guerreiros ali. E Devorah se apresenta, dizendo que está aos seus serviços. Dizendo que Quan Chi se deixou ser capturado para trazer Shinnok de volta ali, no Reino da Terra, atrás das linhas inimigas. E agora, Shinnok pode continuar a sua missão de corromper tudo, de acabar com a força vital e de dominar todos os reinos. Tava na hora de ir até o Templo do Céu mais uma vez. Só que da última vez, Johnny Cage foi quem o derrotou. Então dessa vez, eles vão levá-lo e vão mantê-lo preso, para que não tenham nenhum tipo de surpresa. Assim, os espectros do submundo, junto de Shinnok e Devorah, vão embora juntos. E enquanto Shinnok desaparecia, Cassie e a sua equipe voltavam para a Terra para se reagrupar e encontram aquela devastação e descobrem que Johnny Cage tinha sido levado. Enquanto isso, no Templo do Céu, Raiden tá ali recebendo o mestre Boraicho, que também estava preocupado com o desaparecimento do amuleto de Shinnok. E Raiden diz que realmente a relíquia tinha sido roubada, e no lugar tinham sido encontradas várias armadilhas de Kano. Foi ele, talvez com alguma ajuda interna, que conseguiu roubar o amuleto e entregá-lo a Mileena. Raiden e Boraicho estão ali dentro da câmara do Jinsei, conversando sobre tudo isso, sobre como capturar Quan Chi vivo é importante para cancelar a magia dele que mantém os espectros. Mas agora isso era irrelevante, porque eles não sabiam da verdade, que Quan Chi estava morto e Shinnok estava ali. Enquanto Raiden estava no Jinsei recuperando as suas energias, Boraicho estava sendo derrotado pela força do amuleto de Shinnok. E quando o Deus do Trovão percebe e chega para ajudar, ele é cercado por todos os espectros, sem chance de impedir o avanço de Shinnok.
Raiden é obrigado a lutar com todos os espectros contra sua vontade. E mesmo se sentindo culpado por todos eles estarem nesse estado, com o seu poder, ele nocauteia todos, tendo um intenso combate contra Kung Lao e logo em seguida com Liu Kang principalmente. Mas a luta deixa o Deus do Trovão machucado e enfraquecido. Então quando ele vai para dentro da câmara do Jinsei, ele é facilmente capturado por Shinnok, que se preparava para corrompê-lo. Assim, com o caminho liberado, Shinnok começa a consumir toda a força vital da Terra. E tudo faria parte do seu reino de trevas. A corrupção é tanta que explode o Templo do Céu. Algo que é visto por todo o mundo, até mesmo por Sub-Zero no seu templo Lin Kuei. Dentro da câmara, Shinnok liberava sua essência e absorvia as forças do plano terreno. E ele próprio tem o seu corpo alterado. Ele próprio se torna um deus ainda mais corrompido. Nesse meio tempo, a equipe de Cassie Cage voava em direção ao Templo do Céu, mas a corrupção do Jinsei atinge a própria nave, obrigando que Jack faça um pouso de emergência nos arredores do local. O problema é que próximo dali, Kotal Kahn surgia, vindo do Outworld atrás do amuleto de Shinnok, e ele aparece com todos os seus generais. Isso cria uma grande batalha, fazendo os 4 jovens recuar até a floresta, onde eles conseguem se esconder e atacar os aliados de Kotal Kahn um por um. Enquanto Cassie liderava uma frente que acabava com os soldados, Jack Briggs é pega de surpresa por Reptile, mas Takeda a salva. Só que ele é atingido nos olhos por ácido de Reptile. Assim, irritada, Jack luta contra ele e o derrota. Jack ajuda Takeda a se recuperar, mas eles não têm muito tempo, porque precisam enfrentar Ermac agora. E enquanto Jack fica para lutar contra ele, Takeda vai ao confronto dos outros. E assim que Jack vence a luta e tenta ajudar os seus amigos, ela é confrontada por Farah e Thor, que Jack combate e também vence. Os 4 ali continuam as lutas generalizadas, e Takeda tenta racionalizar com Kotal Kahn para que ele entenda a situação. Mas quando Jack lhe conta que Shinnok está livre e já infectou a força vital do Reino da Terra, Kotal Kahn muda sua tática e diz que, já que Shinnok vai acabar com aquele reino, então Kotal vai derrotar aqueles 4 e levá-los como prêmio para Shinnok, para que ele não vá atrás do Outworld por enquanto. Jack inclusive luta contra Kotal Kahn nesse momento. E mesmo o derrotando, os guerreiros de Outworld cercam os guerreiros da Terra e todos ficam sem esperança. Até que a cavalaria aparece. Os guerreiros começam a ser congelados, porque Sub-Zero e os Lin Kuei estavam ali. O número dos guerreiros ninjas era muito maior, e Sub-Zero parabeniza os garotos que realmente suportaram bem aqueles combates. Eles evoluíram muito nesse meio tempo. E agora, ele vai ficar ali controlando as forças de Outworld, enquanto os 4 deveriam seguir até o Templo do Céu, onde devem ajudar Raiden a derrotar as forças de Shinnok. Assim, Cassie e os outros avançam e nas portas do templo escutam as conversas dos espectros que preparam o caminho de Shinnok para que assim que ele tiver corrompido por completo o reino da terra, ele estaria pronto para invadir os céus e destruir os deuses ancestrais. E isso seria o fim de todo o universo. Só que, tentando andar por ali, os garotos são vistos, então sem opção, eles partem para os combates. Cassie Cage luta contra Sindel e a derrota. E logo em seguida, ela luta contra sua filha, também na forma espectral, a princesa Kitana. E Cassie também a derrota. Ali, na entrada do templo, Cassie ajuda Takeda, enquanto Kung Jin ajuda Jack. Mas todos estão muito machucados. O problema é que ainda tinham os outros espectros.
Takeda e Jack dizem que vão atrasá-los, enquanto Cassie e Kung Jin precisam entrar na câmara do Jinsei e ajudar Raiden, ou o reino da Terra estaria perdido. Ali dentro, Devorah torturava Johnny Cage. Então nesse momento, Kung Jin e Cassie aparecem para ajudar o seu pai. Devorah consegue afastar Kung Jin, mas com toda a sua adrenalina e raiva por ver o seu pai machucado, Cassie se supera e consegue derrotar Devorah. Cassie corre para ajudar o seu pai, mas Johnny diz que ela precisa parar Shinnok. Isso era mais importante. E Johnny desmaia sem forças. Raiden estava preso, Johnny nocauteado. Do lado de fora, os seus dois aliados lutavam contra os outros espectros. Então todo o destino da Terra estava nas mãos agora de Cassie Cage. E sem outra opção, ela confronta Shinnok. Só que, por mais que a garota fosse bastante habilidosa, ela não era páreo para o Deus Caído, ainda mais na sua forma corrompida. Cassie é derrotada, e Shinnok diz que está pronto para acabar com toda aquela linhagem dos Cage agora. Primeiro, ele vai acabar com Johnny, e depois com ela. Então Shinnok começa a atacá-lo. Mas assim como aconteceu há 20 anos atrás, Cassie vê aquilo, um ente querido à beira da morte. E isso desperta um poder adormecido. O poder que vem da sua linhagem. Os Cage são descendentes de uma raça guerreira criada para lutar contra os deuses. E por isso, com essa aura verde em volta dela, Cassie era capaz de suportar os ataques de Shinnok agora. E assim, ela era capaz de enfrentá-lo. Cassie, então, tem o combate mais complexo e intenso da sua vida. E com todas as suas habilidades, ela consegue. Ela derrota o Deus caído e corrompido, Shinnok. A linhagem dos Cage salvou o reino da Terra mais uma vez. Shinnok foi nocauteado. E Raiden, então, pede para que seja colocado rapidamente no Jinsei. A força vital precisa ser purificada, mesmo que isso arrisque a sua vida. E ali, Raiden faz o inverso do que Shinnok fazia. E ele absorve aquela corrupção, liberando a verdadeira força vital e restaurando finalmente o reino da Terra. Com isso, a ameaça foi controlada e o mundo foi salvo. Vendo isso, os espectros se retiram e os guerreiros da Terra podem finalmente descansar. Raiden conseguiu sobreviver por pouco, e Cassie ajuda o seu pai a sair daquela prisão, enquanto Sonya Blade surge com os seus soldados que capturam Devorah e Shinnok. Sonya estava preocupada, dizendo que estava orgulhosa de Cassie e que Johnny tinha feito um bom trabalho. Talvez isso fosse um sinal que eles ficariam bem mais uma vez. Tudo foi resolvido. O Deus Caído foi derrotado. O Jinsei foi salvo. Quan Chi finalmente estava morto. E tudo aparentemente ficaria bem. Mas as coisas não são tão simples assim. Um tempo depois, vemos o efeito colateral que salvar o Jinsei corrompido causou em Raiden. Consumir aquela corrupção, purificar o reino da Terra, o afetou. Nesse momento, ele estava no submundo e carregava com ele sempre ao seu lado o amuleto de Shinnok. Ele diz ali que por muito tempo enfrentou ameaças ao reino da Terra. Ele sempre derrotava os seus inimigos, mas nunca cobrou retribuição por isso, e sempre sofreu com as lutas e com as mortes. Só que agora, as coisas estavam diferentes. As coisas mudariam. Dessa vez, não existiria mais misericórdia. Ele vai caçar e destruir qualquer um que ameace a Terra mais uma vez. Ele não vai ter mais piedade.
E nesse momento, ele joga ali a cabeça decepada de Shinnok como prova. Porque já que ele é um deus ancestral e não pode morrer, ele vai sofrer daquela forma por toda a eternidade. Um destino muito pior que a morte. E esse é só um aviso, uma ameaça aos novos governantes do submundo. E esses novos governantes eram Kitana e Liu Kang. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Essa é finalmente a última parte de toda a história de Mortal Kombat X. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quer me ver jogando esses jogos antes de aparecerem aqui, me segue lá na Twitch. Então, muito obrigado, valeu e até mais.